Olá, meus alunos, tudo bom? Estamos aí novamente com as nossas aulas gratuitas. Hoje é quinta-feira e, como eu falei para vocês, toda quinta-feira nós vamos fazer uma aula gratuita, seja ela em tempo real, online em tempo real, ou seja ela gravada. Hoje, em razão desse feriado do servidor público, eu vou ter que fazer essa aula gravada em razão dos compromissos que nós temos. E basta você acompanhar essa aula gravada hoje para você começar a entender a primeira parte do Código Penal brasileiro. Então, nós vamos falar sobre direito penal, parte geral, tá certo? E aí, pessoal, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a doutrina e o próprio código analisado para que você tenha todo um caminho preparado e pronto para acertar a sua questão de direito penal, seja na prova da OAB 34, seja em concurso público, principalmente esse concurso policial que está para chegar, tá certo? Então, pessoal, vamos falar de direito penal? E quando a gente começa a falar de direito penal, pessoal, a gente tem que começar com as regras fundamentais sobre o direito penal. E a primeira regra são os princípios. O primeiro deles, princípio da legalidade. Está aqui, meus amigos, tá? Princípio da legalidade. O que nós vamos ter aqui no princípio da legalidade, clássico da nossa prova, não só para acertar essa questão, para conseguir entender o direito penal como um todo. E quando a gente fala do princípio da legalidade, o que nós temos aqui? Um fato só pode ser crime se estiver previsto na lei como crime. Tem que existir uma lei afirmando que aquele fato é um fato criminoso. Tem que ter uma lei afirmando que aquele fato é um fato criminoso. Então, primeira regra da nossa preparação sobre direito penal é entender o princípio da legalidade. Somente haverá crime se uma lei falar que aquele fato é criminoso, tá bom? Então, isso está onde, pessoal? No artigo 1º do Código Penal, que vai dizer não há crime sem lei, tá certo? Ou seja, já deixando claro a exigência da lei para que haja o crime. Pode ser a conduta mais horrível do mundo. Se não tiver prevista como crime no direito penal, não há crime. Por exemplo, vamos supor que um pai mantém uma relação sexual consentida com uma filha de 16 anos. É uma conduta péssima, horrível? É, mas não tem crime, porque não tem lei prevendo essa situação, tá bom? Então, já conseguimos aqui, já de cara, entender esse princípio da legalidade, tá certo? Qual o fundamento disso? Onde você vai encontrar isso na nossa legislação, no nosso sistema jurídico? Temos dois fundamentos. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, traz como direito fundamental o princípio da legalidade, deixando claro que só vai haver crime se houver uma lei prevendo o fato como crime, e o Código Penal, como vocês acabaram de ver acima, tá certo? Só há crime se tiver lei prevendo aquele fato como criminoso. Como esse princípio da legalidade está no artigo 5º, como você consegue observar aí da nossa tela, trata-se de um direito fundamental, porque aquelas regras que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal é um direito fundamental. Então, o princípio da legalidade, ou seja, a exigência de se ter uma lei para criar o crime, é um direito fundamental. Professor, lei. Mas qual lei? Qualquer lei? Não, pessoal, muito cuidado com isso na prova. Tem que ser uma lei criada pelo Congresso Nacional, que vocês todos que são alunos que estão estudando bastante, sabem que existem leis federais, leis estaduais e leis municipais, mas a única lei que pode criar crime é a lei federal, é a lei federal, é a única lei que pode trazer um crime, tá? Então, a única lei que pode trazer crime é a lei federal. Uma lei estadual não pode criar crimes e uma lei municipal também não pode criar crimes. Algumas provas mais avançadas vão falar que isso, como só a lei federal cria o crime, nós estamos diante da legalidade estrita, ou também chamado de princípio da reserva legal. CESP ama isso, por exemplo. Ele vai falar não princípio da legalidade para a criação de crimes, e sim princípio da reserva legal. E aqui eu concluo essa primeira parte já dizendo o quê? Uma lei estadual ou uma lei municipal, nenhuma delas pode criar um crime, tá bom? Então já conseguimos aqui adotar o primeiro pensamento da prova. Segundo pensamento de prova, pessoal, sobre as medidas provisórias. Vocês que são estudiosos, tá certo? Você que vai fazer o OAB, você que vai fazer concurso público, já com certeza teve aula falando sobre direito constitucional. E lá no direito constitucional, o que é que eu tenho no direito constitucional?
tá? As medidas provisórias são atos editados pelo presidente da República que tem força de lei, tá certo? Mas você vai lembrar, medida provisória não pode criar crimes, tá? Uma medida provisória não pode criar crime. Só a lei cria crime. Medida provisória não pode criar crime, tá bom? Também tenho que lembrar, eu já afirmei para vocês que medida provisória não cria crime. E decreto, professor? Também, pessoal, nenhum decreto pode criar crimes. Crimes só são criados por lei. Mas nossa turma é uma turma master lá do nosso concurso público ou da nossa OAB, tá certo? É uma turma mais forte, que já está estudando, e eu tenho que ter carta na manga. E que carta na manga? Voltando a falar sobre medida provisória. Medida provisória, conforme diz a Constituição Federal, não pode tratar de matéria de direito penal. Exceção, exceto se for para criar uma norma mais benéfica. Se for para criar uma norma para beneficiar o acusado, pode sim a medida provisória ser usada para tratar de direito penal, tá bom? Então, uma medida provisória pode ser usada para trazer um tratamento mais vantajoso, tá certo? Para o acusado, tá? Dito o princípio da legalidade, vamos para o princípio da anterioridade. Ou seja, muita atenção nisso, não basta ter só lei, tem que ter a lei, e essa lei que foi criada só vai punir os fatos que acontecerem depois que a lei entrar em vigor, daqui para frente. Professor, os fatos do passado não serão mais atingidos pela lei, tá certo? É o princípio da anterioridade, que vai dizer os fatos anteriores que foram praticados antes da lei existir, eles não são punidos, tá certo? Porque eles ainda não eram crimes. Esse é o princípio da anterioridade, tá? E aí eu coloquei bem simples aqui, ó. Bem claro, tá? A lei que cria crime somente punirá fatos ocorridos após a sua entrada em vigor. E eu coloquei essa tabelinha aqui, ó. A lei aqui, ó, entrou em vigor. O que acontece? A partir desse momento, ó, passa a ter punição. Professor, e antes da lei entrar em vigor? Não tem punição, nosso esquema visual pronto para você entender a questão da nossa prova, tá bom? Perfeito? Então, vamos ainda aprofundando, tá certo? A lei cria o crime? Cria. Vocês acabaram de aprender, tá certo? Que a lei cria o crime. Mas não é só isso. O aluno que quer passar tem que saber mais, tá? A lei cria crime? Cria. Mas a lei também tem que criar a pena do crime. Lembra lá que os crimes têm penas? Por exemplo, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Aquela pena foi criada pela lei. Então, questão de prova, a lei também cria a pena. E também a lei cria a medida de segurança, tá? A lei também cria a medida de segurança, um assunto que nós vamos depois aprofundar lá na frente, mas já tem que saber disso para a nossa prova, que a lei cria a medida de segurança, tá? Estou aqui mexendo na iluminação, tá? Ficou melhor agora, tá? A lei também cria a medida de segurança. Então, você que vai fazer o AB 34, pessoal, isso cai direto na prova. Você que vai fazer concurso público, principalmente na área policial, isso cai direto na prova. Isso aqui passa o candidato. Outra coisa não passa, pessoal. O oba-oba, o mimimi, não passa o candidato. O que passa é você estudar dessa forma os detalhes aprofundados de cada tema, tá bom? Então, essa medida de segurança é um instituto aplicado ao doente mental. Quando uma pessoa é doente mental que pratica o crime, ela não recebe uma pena, ela recebe uma medida de segurança. E essa medida de segurança pode ser até uma internação, tá? Pode ser um tratamento ambulatorial, de qualquer forma, não importa o que seja, tem que ser criado pela lei. Questão de prova, então, a lei cria o crime, a lei cria a pena e a lei cria a medida de segurança, né? Já vamos matando aqui mais um tema muito confortável aqui para a nossa prova, tá bom? Perfeito? E aí eu tenho que entender um tipo penal. Professor, o que é um tipo penal? São aqueles artigos que você lê na sala de aula. Eles são os tipos penais. Lembra que o nosso curso é objetivo, ele é voltado para a prova. Então, todo ensinamento é voltado para você acertar a questão da prova. Então, um tipo penal está aqui, por exemplo, o artigo 121, matar alguém.
Quando lá no artigo 121 fala matar alguém, ele está fazendo o que, pessoal? Descrevendo a conduta. E essa descrição da conduta, olha aí, o aluno bom aprende isso. O aluno lá, Juninho, só aprende o oba-oba. Aqui não, aqui aprende o que cai na prova. Essa conduta é chamada de preceito primário. Essa conduta, tecnicamente, para a nossa prova, você já sabe que é um preceito primário. E aqui você tem a pena, tá certo? Aqui você tem a pena para o crime, tá certo? Essa pena para o crime, ou seja, a descrição da pena, é chamada de preceito secundário. Caracas, professor, isso aparece na prova o tempo todo. Aparece, pessoal. O que descreve a conduta é o preceito primário. A pena que está escrito lá embaixo é chamado de preceito secundário e você nunca mais esquece essa questão na prova. E aí, pessoal, como cai na prova? O preceito primário tem que estar previsto na lei, certo? O preceito secundário tem que estar previsto na lei, certo? Porque o crime e a pena, ambos têm que estar previstos na lei, tá bom, pessoal? Pronto, beleza, vamos lá. Vacatio criminis, tá? O que é uma vacatio criminis? Tá? Vamos lá de forma bem técnica, que é a nossa expectativa da prova, tá? É essa prova técnica, vacatio criminis. Pessoal, muitas vezes uma lei é publicada hoje, olha, muita atenção nisso. Às vezes a lei é publicada hoje e se fala que ela vai entrar em vigor hoje, tá certo? Mas em outros momentos, às vezes a lei é criada hoje, publicada hoje, está lá no Diário Oficial, assim como seu nome vai aparecer no Diário Oficial quando você passar na OAB e no concurso, vai estar lá a lei prontinha, mas vai dizer assim, ela só vai entrar em vigor daqui a 6 meses, ela só vai entrar em vigor daqui a 1 ano. Então, esse período entre a publicação da lei e o período que ela vai entrar em vigor, a gente chama de vacatio criminis, tá certo? De vacatio criminis, está aqui, ó. Beleza? Então, está aqui o nosso desenho para você saber o que é vacatio criminis. Professor, e se alguém praticar o fato que está previsto na lei durante a vacatio criminis? Está aqui, ó. Esse de vermelho é vacatio criminis, tá certo? Pessoal, a lei não está em vigor ainda. Então, se a lei não está em vigor, não tem punição. Nosso esquema pronto para você passar na sua prova, para você feliz hoje, ouvir essa aula e saber que está acertando mais um ponto para a sua prova, que é isso que é importante, tá bom, pessoal? Vamos lá? O que mais que eu tenho que saber para a minha prova? Princípio da consunção. Clássico da prova para entender o direito penal. O que significa isso? O crime meio fica absorvido pelo crime fim. O crime meio fica absorvido pelo crime fim. O que é isso? Eu quero matar alguém. Aí eu pego uma faca, eu estou querendo matar. E aí pego, esfaqueio a pessoa. Eu estou causando lesão, não estou? Só que a lesão é o crime meio. Qual é o crime fim? O homicídio. Então, só vai responder pelo homicídio, não pelas lesões. Isso é o princípio da consunção. O crime meio fica absorvido pelo crime fim. Se teve dúvida, como você vai ver essa aula gravada, hoje, no dia 28 de outubro, dia do servidor público, tá certo? Você pode parar, voltar aqui e ver de novo o princípio da consunção rapidão, tá bom? Que aí você entende bem. Outro princípio, princípio da especialidade, pessoal. O que é esse princípio, professor? Eu tenho várias leis no país, mas se uma conduta estiver prevista na lei especial, o que acontece? Eu tenho que aplicar a lei especial. Por exemplo, lei especial, Maria da Penha, tráfico de drogas, abuso de autoridade, são todas leis especiais. Por exemplo, alguém lesiona uma pessoa, vai lá para o artigo 129 do Código Penal. Mas se ele lesionar a mulher dele, namorada, ex-mulher, aí não tem jeito. Tem uma lei especial para isso. Aí vai lá para a lei especial, que é a Lei Maria da Penha, princípio da especialidade. Toda vez que tiver uma lei especial, o que se aplica ao caso é a lei especial, tá bom? E o próximo princípio é o princípio da subsidiariedade, pessoal, tá? Ou seja, muitas vezes um crime está ali previsto e ele fala: esse é o crime que vai ser aplicado. É a norma que vai ser aplicada caso não aconteça uma situação mais grave. É isso, é subsidiariedade. Se aconteceu algo mais grave, aplica-se a regra mais grave. Se não acontecer, aplica-se essa. É a subsidiariedade, tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó. A norma prevê a aplicação, a possibilidade de aplicação dela
desde que não haja necessidade de aplicar outra, como fosse um soldado de reserva. Não foi possível aplicar essa, aplica essa. Mas ela mesma vai dizer isso. Caso não seja possível aplicar tal norma, aplica-se essa. Se não for uma situação mais grave, aplica-se essa. O próprio artigo, vamos ver vários, pessoal, o próprio artigo fala sobre essa situação, tá bom? Analogia, tá certo? Analogia. Pessoal, o que é analogia? É uma forma de integração. Olha a palavra técnica, hein, pessoal? É uma forma de integração do direito para preencher lacunas. Ou seja, o direito, pessoal, ele não consegue prever todas as situações possíveis. O direito não tem essa condição de ter normas para todos os fatos. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu preciso acontecer um fato, aqui o fato, eu preciso de uma norma para aplicar esse fato. Aconteceu um fato, eu preciso de uma norma. Muitas vezes essa norma não tem. E aí, o que acontece? Eu pego uma norma emprestada de outro lugar, olha a norma vindo emprestada, e vai se aplicar aqui. Isso que é analogia. Não tem uma norma para esse fato, eu vou lá e pego uma norma emprestada para aplicar esse fato. O nome disso é analogia, tá certo, pessoal? Não vamos esquecer disso, ou seja, preencha as lacunas do direito, tá bom? A pergunta da prova, professor. Então, lá no direito penal eu posso usar analogia? Pode ser, sim, usada analogia, desde que seja para beneficiar o acusado. Analogia só se usa para beneficiar o acusado. Nunca se usa analogia para prejudicar o acusado. Essa é a questão da prova. Então, pessoal, só pode ser usada analogia em bona parte, ou seja, uma analogia para beneficiar o acusado. Já para prejudicar o acusado, no direito penal não pode ser usada analogia em mala parte. Então, já aprendemos esse detalhe também para a nossa prova. Lei penal no tempo. O que é isso, pessoal? A aplicação da lei penal no tempo. Como isso aqui funciona para a nossa prova? Lei penal no tempo. Aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Olha só, pessoal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. O que acontece? Bora pensar juntos. A lei criou o crime. Então, somente uma lei posterior pode chegar e dizer, olha, a partir de amanhã, aquele fato não é mais crime, tá certo? Quando isso acontece, de ser criada uma lei posterior que vai dizer que o fato não é mais crime, vocês estão diante do instituto chamado abolício crimes, tá? Vocês estão diante de um instituto chamado abolício crimes, tá bom? Perfeito? Então, a lei cria crime, então somente a lei pode fazer com que o fato deixe de ser crime. O nome disso é abolício crimes, tá? Então, pessoal, quando acontece o abolício crimes, o fato estava previsto como crime, agora ele deixou de ser crime. Tá aqui, ó. O fato agora deixou de ser crime. Quando acontece o abolício crimes, o fato deixa de ser crime. Então, numa tradução, uma lei revoga a lei anterior e o fato deixa de ser crime. Foi o que aconteceu com o adultério. Durante muitos anos, o Código Penal previu como crime o adultério. A partir de um momento na década passada, o que aconteceu? Veio uma lei e disse, olha, a partir de agora, praticar o adultério não é mais crime. Então, o que houve, pessoal? Abolício crimes. Isso, pessoal, gera uma série de efeitos. Quais são os efeitos? Pessoal, geram efeitos penais. Cuidado. Os efeitos do abolício crimes são efeitos penais. Cessam os efeitos penais. Cessam os efeitos penais. Ou seja, se o carinha estiver preso, o fato não vai ser mais crime, então ele vai ser solto. Se ele estiver cumprindo pena, vai cessar a execução da pena, porque não vai ter mais crime. Se tiver inquérito em andamento, esse inquérito não tem jeito, pessoal. Vai ter que ser arquivado. Se tiver ação penal, ou seja, ele está sendo processado na justiça. Se tiver uma ação penal, pessoal, essa ação vai ser o quê, pessoal? Extinta.
Tá certo? Beleza? Professor, questão de prova. Mas se já tiver uma sentença transitada em julgado, já tiver uma sentença que não cabe mais recurso, o cara já está ferrado porque não tem mais recurso. Mesmo assim vai ser aplicado a abolício crime? Vai, pessoal. Então o carinha vai voltar a ser ficha limpa, tá bom? Lembra disso na nossa prova. Outro detalhe, cai direto na prova, pessoal. Não cessam os efeitos civis. Sem razão disso, o carinha está sendo processado e pelo crime que ele havia praticado, está sendo cobrada uma indenização, não tem jeito, o crime não vai mais existir. Mas, o que ocorre? A indenização, que é civil, ele vai pagar. Então, não cessam os efeitos civis dessa sentença penal condenatória. Tá bom, pessoal? Beleza. Outro aprofundamento da prova. Costume não revoga crime. O que revoga crime é o que, pessoal? É a lei. Não, professor, não revoga crime? Não, não revoga. Bora imaginar a situação da tua vozinha que todo dia vai jogar no bicho. É o costume dela, o costume, por exemplo, da sociedade. E se a polícia prender? Ela vai ter praticado uma infração penal. Mas é o costume, não importa, porque até hoje é previsto como contravenção e o costume não revoga a infração penal, tá bom, pessoal? Lembra disso, que o costume não revoga a infração penal, tá? Outro detalhe que cai na sua prova, adequação social, ou seja, uma conduta adequada, que todo mundo faz, que todo mundo acha normal. Pessoal, por mais que você ache a conduta normal, ela não faz cessar o crime, tá? O princípio da adequação social não faz cessar o crime, não revoga o crime, não traz abolício crimes, não esquece desse detalhe da prova. Professor, como assim? Adequação social. O carinha vai lá na Venezuela, traz um montão de camisa escondida, não paga os impostos, ele vai estar praticando um crime. Professor, mas todo mundo faz isso. Não importa. Ele vai estar praticando ali, a depender da situação, do caminho ou contrabando. Tá certo, pessoal? Beleza, por quê? Não é... mas é adequado socialmente, todo mundo faz. Não importa. Não há abolício crimes em razão da adequação social. Você vai ser punido, tá certo? Beleza? O que mais que cai na prova? Questão clássica. Quem vai aplicar a norma mais favorável? Você sabe que o processo está caminhando, está na delegacia, está na mão do juiz, está na mão do desembargador, vai caminhando o processo, está lá no STF. E aí surgiu uma norma mais favorável, uma norma mais benéfica. Surgiu o abolício crimes, por exemplo. E agora? Quem aplica? Pessoal, fácil, né? Fácil. Vocês estão vendo aquela série coreana, Round, né? Round 6, né? Round 6, tá certo? Que tem lá umas brincadeiras de criança. Aqui é a mesma coisa. É a brincadeira da batata que vai explodir na mão de quem tiver. Na mão de quem tiver o processo, ele que aplica o abolício crimes. Então, se o processo estiver na mão do juiz de primeiro grau, ele que vai ter que extinguir a punibilidade aplicando o abolício crimes. Se o processo tiver em recurso lá no tribunal, o desembargador que vai ter que aplicar abolício crimes. Se já tiver transitado em julgado, ou seja, uma decisão que não cabe mais recurso, o carinha já está cumprindo a pena, vai ser o juiz da vara de execução penal. Então é isso, pessoal, que vai cair lá na sua prova nesse momento. Tá bom, pessoal? Beleza. E ainda falando de leis mais favoráveis, vocês viram o quê, pessoal? Que no abolício crimes, o crime deixa de existir. Mas eu tenho outro instituto. Qual é? É o novatio legis in melius. Ou seja, o surgimento de uma lei melhor, mais benéfica para o acusado. Aqui, ó, é uma lei mais benéfica para o acusado. Exemplo, uma lei previa antes pena de 10 anos, muda a lei agora pena de 5. Ou seja, é melhor para o acusado, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? É uma lei posterior que vai ser criada, vai revogar a lei anterior, o fato continuará sendo crime. Cuidado com isso na prova. Só que vai ter um tratamento mais benéfico. Ou seja, pessoal, tá aqui, ó, uma lei posterior revogará a anterior, mas o fato continuará sendo crime. Professor, e qual foi a vantagem? A vantagem é que, mesmo sendo crime,
foi trazido um tratamento mais benéfico, tá certo? E quando traz um tratamento mais benéfico, a lei penal tem que retroagir para beneficiar o réu. O que diz a Constituição Federal, artigo 5º? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, qualquer lei mais benéfica, pessoal, que aparecer, se ela beneficiar o réu, ela vai retroagir, tá? Então, se na lei que ele praticou o crime era uma pena de 10 anos, agora surge uma pena de 5 anos, vai ter que ser trocada a pena, né? E vai ser aplicada a pena de 5 anos, porque é uma lei mais favorável, uma lei mais benéfica, tá bom? Não esquece disso para a nossa prova. Novatio legis impejus, pior. Agora uma lei mais grave, pessoal. Se é uma lei mais grave, pessoal, ela não pode retroagir. Como assim, professor? O crime, a pena era de 10 anos. Muda a lei, passou para 20. Opa, uma lei mais grave. Se é uma lei mais grave, ela não pode retroagir. Mas cuidado, temos que estar atento na nossa prova com a súmula 711, pessoal. Súmula 711. E o que fala a súmula 711? Ela vai trazer regras sobre crimes permanentes e continuado. Crime permanente, para ficar fácil: cárcere privado, sequestro, tráfico de drogas. Você está com a velhinha sequestrada. Já está lá um mês no cativeiro. Sequestro, crime permanente. E aí, pessoal, enquanto ela está no cativeiro, mudou a lei. A lei que falava que a pena era de 10 anos, passou para 20. E agora, professor, qual vai ser a pena do cara? A da lei mais grave. Não tem jeito, aqui é diferente, tá? Se é crime permanente, estava na permanência, ou seja, a velhinha estava no cativeiro ainda, mudou a lei, já era. Vai ser, e mesmo que ela seja mais grave, vai ser aplicada a lei mais grave, súmula 711, bem legalzinha para nossa prova, tá bom, pessoal? Ok? Vamos para outro tópico, tá? Que é a lei temporária e a lei excepcional. Pessoal, muito bom para provas aqui, ó. Lei temporária e lei excepcional, tá certo? E aí, o que acontece aqui na lei temporária e na lei excepcional? Vamos lá, pessoal. Lei temporária, tá? Olha só, o que diz o artigo 3º? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplique-se aos fatos praticados durante sua vigência. Bora aprender! Por que ela é chamada de lei temporária? Porque ela mesma vai dizer o tempo da duração dela. Ela mesma vai dizer o prazo de validade dela. Ela vai dizer, essa lei vai durar de outubro de 2021 até outubro de 2022. Ela mesma já diz qual é o tempo de duração dela. Perfeito? Então, quando chegar em outubro de 2022, ela se implode, acabou. Ou seja, questão de prova, não precisa de outra lei para revogá-la. Ela mesma diz o período que ela vai ser revogada, tá? E outro detalhe, questão de prova, então, significa que ela é autorrevogável, questão da nossa prova. Professor, o carinha praticou o fato durante a vigência da lei temporária e ele fugiu. Volta depois que ela perdeu a vigência. Ele vai ser punido? Vai, pessoal, porque a lei temporária tem uma regra diferente. Se eu praticar o fato enquanto a lei temporária está em vigor, mesmo que ela deixe de existir, o carinha vai ser punido pela lei temporária. E aí a pergunta da prova é assim, ó, você coloca um exemplo para facilitar para os nossos alunos. O que vai dizer aqui na nossa prova? Aqui, ó, foi criada uma lei temporária para entrar em vigor em 3 de setembro de 2021, cuja validade irá até 3 de setembro de 2022. Trouxe o seguinte crime: usar camisa do Vasco, pena de 5 a 10 anos. No dia 2 de setembro de 2022, ou seja, pessoal, um dia antes de perder a validade a lei temporária, tá certo? João não tinha o que fazer, usou a camisa do Vasco, ou seja, ele usou a camisa do Vasco enquanto a lei temporária estava em vigor. Aí João se esconde. Dia 3 acaba a vigência da lei temporária. E agora ele vai ser processado? Vai, pessoal. João será encontrado depois que a lei deixar de existir. O que acontecerá com João? Resposta: será processado por essa lei, mesmo que ela não esteja mais existindo, porque praticou o fato durante a vigência da lei temporária. Por isso, pessoal, olha a questão da prova. Ela não está mais existindo. Mas ele, olha que o desenhozinho, ó, bonito o desenho do João.
Aqui, ó. O João praticou o fato enquanto a lei temporária estava existindo, tá? Por mais que a lei deixe de existir a partir do dia 3 de 9 de 2022, essa lei vai ser aplicada. Por isso que ela é chamada de, olha a questão da prova, ultraativa. O que é ultraatividade? É quando a lei continua sendo aplicada, mesmo depois dela ter perdido a vigência. É o que acontece com as leis temporárias, quando as pessoas praticam o fato durante a existência da lei temporária. Tá bom, pessoal? Beleza! Tranquilão, né? E lei excepcional, pessoal, quase a mesma coisa. Só que a lei temporária dá um prazo. Já a lei excepcional vai dizer uma circunstância. Ou seja, mais ou menos assim, uma circunstância. Essa lei vai ter validade enquanto durar o verão. Essa lei vai ter validade enquanto for o período da seca. Então, é uma lei o quê, pessoal? Excepcional, tá? E aí a regra é a mesma. Praticou o fato enquanto ela estava valendo, você vai ser punido por ela, mesmo depois que ela deixar de existir, tá bom? Tempo do crime, pessoal. Tá vendo, pessoal? Isso aqui são conceitos necessários para a gente começar a entender todo o direito penal. Tá certo, pessoal? E aí é bom que vocês estão ouvindo, já estão vendo, já estão olhando o código e já mata ali a questão da prova. E entende isso aqui para as próximas questões mais complexas da nossa prova. Tá bom, pessoal? Tempo do crime, tá? Quando é o momento do crime? Eu quero saber se o crime aconteceu hoje, se aconteceu amanhã, se aconteceu em setembro. Tem uma regra, pessoal. E qual a regra? O tempo do crime é quando eu pratico a ação ou omissão. Ou seja, eu pego hoje uma arma, dou 3 tiros no cara. Dei 3 tiros no cara hoje. Então, hoje foi minha ação. Então, hoje foi a data do crime. E não importa o dia que o cara vai morrer. O importa é o dia da ação. Deu 3 tiros nele. Acertei 3 tiros nele. E ele morre daqui só 7 dias? Não importa. Hoje que foi a data do crime. É isso que diz o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que em outro momento seja o resultado. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, tá aqui eu simplificando para vocês. Aqui, ó. Quando considera-se praticado um crime no momento da ação da omissão. Teoria da atividade. Caveira da vitória. Não importa o momento do resultado. E, mais uma vez, eu trago uma questão muito interessante para a prova. Tá aqui, ó. Pedro, com 17 anos, no dia 3 de setembro de 2021, desfere 3 facadas com ônibus Necande. Assim, cara, própria, só Necande é a intenção de matar. Em seu melhor amigo, o jovem Joaquim. Pedro faz seu aniversário dia 7 de setembro, ou seja, depois que ele deu as facadas. Aí ele faz 18 anos. Joaquim fica internado no PS 28 de agosto e morre no dia 10 de setembro, decorrente da facada. Pergunta, qual a data do crime? Pessoal, quando que ele deu a facada? Dia 3 de setembro. Então, ali que é a data do crime. Pedro vai responder por qual conduta? Vai responder pelo ECA, porque no dia 3 de setembro ele ainda era menor. Qual a teoria adotada pelo Código Penal? Teoria da atividade, tá certo, pessoal? Beleza, teoria da atividade. Então, você já mata aqui mais uma questão boa para a nossa prova, questão interessante aí de aprofundamento, tá certo? De entendimento para as futuras questões que nós vamos trabalhar, tá? E agora, falando de tempo do crime, a gente tem que ir para lugar do crime. Agora eu quero saber onde o crime aconteceu. Se aconteceu em Manaus, Itacoatiara, São Paulo. Eu quero saber qual o lugar que esse crime aconteceu, tá? Pessoal, no lugar do crime, a teoria é diferente, porque eu levo em consideração tanto onde houve a omissão, a ação-omissão, quanto onde pode se produzir o resultado. Tempo do crime é diferente, pessoal. Tanto no local da ação ou da omissão, quanto poderia, né, ou produzir ou deveria produzir o resultado, tá? Aqui é diferente, são os dois. Se são os dois, está aqui, ó. Onde foi o local do crime? Local da ação e local do resultado. Então, se são os dois, eu uso a teoria mista, misturado, ação e omissão, mais resultado. A teoria mista, ou também chamada de teoria da ubiquidade, tá certo? Ou também chamada de teoria da ubiquidade. Aí tem esse exercício mnemônico, mas eu sempre digo, não se prenda ao exercício mnemônico, aprende, tá certo? Olha ali, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, tá? E aí eu coloquei também outra brincadeira aqui através de desenho. Joãozinho está em Presidente Figueiredo. Em Presidente Figueiredo, João leva uma facada.
tá certo? Em Presidente Figueiredo, João leva uma facada e é trazido para Manaus, e aqui em Manaus ele morre. Onde foi a ação? Aqui o desenho, Presidente Figueiredo. Onde foi o resultado? Manaus. Qual o lugar do crime? Manaus e Presidente Figueiredo, porque a gente adotou a teoria da ubiquidade, tá certo, pessoal? Então, já mata mais essa questão da nossa prova, questão muito boa para a nossa prova. Então, a gente está estudando aqui, né, a lei penal no tempo e no espaço, tá certo, pessoal? Lei penal no tempo e no espaço, tá? Tranquilo? Bora para outro tópico, que é o tópico da territorialidade, que está lá no artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Teoria da territorialidade. Está aqui, ó. Pessoal, o que é essa teoria da territorialidade? Pessoal, bora lá entender o artigo 5º. O que significa, pessoal? Um crime foi praticado dentro do Brasil. Qual a regra? Vai ser aplicada a lei brasileira. Simples desse jeito, tá? O crime foi praticado no Brasil, se aplica a lei brasileira, tá certo? Beleza? Tem exceção, professor? Tem. Quando houver uma situação prevista em tratados internacionais, a questão dos tratados dos diplomatas, por mais que ele pratique o crime no Brasil, aí, nesse caso, não vai ser aplicada a lei brasileira. Tá aqui, ó, pessoal. Então, aqui nós temos a questão da territorialidade. Tá aqui, ó. Olha só, territorialidade, ó. Tá aqui, ó. O que é territorialidade? Os crimes praticados no território brasileiro são punidos de acordo com a lei brasileira. Todos! Não, nem todos, que nós vimos que tem exceção. Certos crimes em razão de tratados, mesmo ocorrendo no Brasil, não serão punidos de acordo com a lei brasileira. Exemplo, o caso dos diplomatas. Então, se tem crime que mesmo sendo praticado aqui, não vai ser aplicado a lei brasileira, nós adotamos, então, a teoria da territorialidade temperada, ou também chamada de mitigada. Matamos aqui o artigo 5º, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, vem aquilo que a gente considera a extensão do território brasileiro, tá? Aquilo que a gente considera a extensão do território brasileiro. Ou seja, tá? Algumas situações, a lei vai criar uma ficção. Vai dizer, por exemplo, que isso aqui, ó, um navio público, onde ele estiver, ele vai ser extensão do território brasileiro. Então, se ele é extensão do território brasileiro, praticado o crime aqui, se aplica a lei brasileira. Pessoal, dica de prova, extensão de território brasileiro só tem duas coisas, aeronaves e embarcações brasileiras. Aeronave e embarcações brasileiras. Está aqui, ó, uma aeronave... Professor, e o prédio da embaixada? Pegadinha de prova, pessoal, ele não é extensão do território brasileiro, tá? Extensão é só aeronave e embarcações, tá certo? Beleza? Então, se uma aeronave pública ou em serviço público, ela é extensão do território brasileiro? É, pessoal, onde quer que ela se encontre, tá? Se ela for pública, onde quer que ela se encontre. Ela pode estar no Iraque, no Japão, na China, no oceano, na Lua, ela é extensão do território brasileiro, tá bom? Não esquece disso para a nossa prova, tá? Beleza? Tranquilão, então já. Professor, e se for uma embarcação brasileira particular? Rimando, só se ela estiver em alto mar. Particular, só se ela estiver em alto mar. Aí ela vai ser extensão do território brasileiro. E aí vai o nosso desenho super lindo. Tá aqui, ó. Se for uma embarcação pública brasileira, onde ela estiver, é extensão do território brasileiro. Se for uma embarcação particular, que está aqui embaixo, eu estou marcando com cursor, só se ela estiver em alto mar. Tá vendo aqui esse risquinho aqui, ó? Alto mar, não é Amazonas, não. É alto mar, para você não esquecer mais onde está o alto mar. E aí você mata a sua questão da prova. E deixa rimar. Particular, só se for em alto mar. Se for pública, em qualquer lugar. Particular, em alto mar. Se for pública, em qualquer lugar. Você faz até uma música. Você que cantou pagode, samba, funk, cria uma música aí para a gente cantar, tá certo? Beleza, fazendo essa combinação, tá? Então já aprende isso para a nossa prova, tá bom? Então tá aqui, aí vamos para o artigo. Tá aqui, ó. Considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, se elas estiverem em alto mar, ou então estiver no céu, que está sobre o alto mar, tá certo? E aí vai ser aplicada a lei brasileira, tá? Porque vai ser considerado extensão do território nacional, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? E aí nós temos a extensão do território nacional. Professor,
Mas se um crime for praticado fora do território nacional, pode ainda ser aplicada a lei brasileira? Pode, pessoal, nós temos situações, né, que há, sim, toda uma possibilidade de aplicação da lei brasileira em caso de crimes cometidos, né, fora, né, do território nacional. São os casos de extraterritorialidade. São os casos de extraterritorialidade. Aqui, ó, extra. Tá? O que é a palavra extra? Fora. Fora do território, ou seja, foi praticado fora do território nacional. Professor, e que crime vai existir, né, que vai ser punido de acordo com a lei brasileira, mesmo sendo praticado fora do território nacional? Questão boa de prova, pessoal, tá? Nós temos o primeiro caso, a extraterritorialidade incondicionada. Por que incondicionada? Aconteceu, não tem jeito, vai ter que ser aplicada a lei brasileira. Vai ser aberto um processo no Brasil e vai ser aplicada a lei brasileira. Professor, mas se o cara já estiver sendo processado lá, não interessa. Se já tiver sido condenado lá, não interessa. Foi absolvido lá, não interessa. Vai ser aberto um processo no Brasil e vai ser aplicada a lei brasileira. Mas o cara nunca apareceu aqui. Vai ser aberto um processo no Brasil e aplicada a lei brasileira, tá bom? Que crimes são esses, professor? Crime contra a vida e liberdade do presidente. Aqui, ó. O presidente está lá no Iraque, mata um presidente. Vai ser aberto um processo aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Crimes contra o patrimônio público ou a fé pública nacional. Onde quer que pratique um crime contra o patrimônio público, pessoal, vai ser aplicada a lei brasileira. É aberto um processo aqui para aplicar a lei brasileira. Tá bom, pessoal? Beleza. Não importa se o cara já foi julgado lá, processado, condenado, absolvido, vai ser aplicada a lei brasileira, porque é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aqui, ó, qualquer funcionário público que praticar um crime lá fora, ele estando a serviço do Brasil, ele vai ser processado aqui, aplicada a lei brasileira. E o último, o crime de genocídio, pessoal, se ele for praticado por brasileiro ou por pessoa domiciliada no Brasil. Então, o cara vai lá na África, numa tribo indígena, e ele é brasileiro, pratica o genocídio. Ele vai ser aplicado, ele vai ser processado de acordo com as leis brasileiras. Isso aqui, pessoal, caveira da Vitória, cai em tudo quanto é prova, é o caso de extraterritorialidade incondicionada, e aqui estão os artigos da nossa prova, tá? Aqui estão os artigos muito legais da nossa prova que tratam desse referido tema, tá certo? Aqui os artigos para você ler com mais tranquilidade depois, porque eu já botei todos em forma de tópico para facilitar a sua vida, tá? Mas tem que dar uma lida no artigo que eu já deixei aí separar. Mas primeiro, ouvir a aula, ver a aula, assistir a aula, ver os pontos marcados e aí sim vai ler o artigo, tá? Não vai nessa modinha de querer ficar só vendo artigo, que isso não passa o candidato, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Então já sabe como vai funcionar essa questão da nossa prova da extraterritorialidade, tá certo, pessoal? E aí, o que mais, pessoal, que a gente precisa saber para hoje, para essa nossa aula de hoje? Tá certo? A nossa aula de hoje vai falar também da extraterritorialidade, ou seja, crime praticado fora do território nacional, tá? Mas extraterritorialidade condicionada. Ou seja, tá aqui, ó. Aqui são os casos, né, aqui no inciso segundo, de extraterritorialidade condicionada. Vou ter que escrever, que não estava escrito aqui, tem que escrever, né? Senão você não vai saber, tá? Aqui é extraterritorialidade, tá certo? Condicionada. O que é isso, pessoal? É que vai ser aplicada a lei brasileira? Vai, mas vai ter que cumprir certas condições, tá? Por isso que ela é condicionada. Extraterritorialidade, tá certo? Condicionada. Extraterritorialidade condicionada, tá bom? Extraterritorialidade condicionada. Não quer sair escrita, mas agora saiu, tá? Pessoal, aqui, pessoal, significa o quê? É aplicada a lei brasileira, mesmo que sendo praticada lá fora? É, mas tem que reunir todas essas condições, tá? Primeiro, são aqueles crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir. São os crimes praticados por brasileiros. São os crimes praticados por brasileiros em embarcação privadas e lá no outro país não foram punidos. E aí, pessoal, aconteceu isso, um crime que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir. Por exemplo, tráfico de drogas.
Professor, o cara praticou o tráfico de drogas lá na Indonésia. Será aplicada a lei brasileira? É. Por quê? Porque são crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir. Mas, desde que obedecida, essas condições aqui, ó, tem que preencher todas essas condições aqui, tá certo? Para que seja punida, aplicada a lei brasileira. E a principal delas, a que mais cai na prova, pessoal, sabe qual é? Essa aqui, ó. A que mais cai na prova é essa aqui, ó. O agente entrar no território nacional. Porque enquanto ele não entrar, não tem como aplicar a lei brasileira nesses casos aí, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é o clássico da nossa prova. O agente tem que entrar no território nacional, tá? Outro detalhe, pessoal, e não só entrar, o fato tem que ser crime lá e crime aqui. O fato tem que ser crime lá e tem que ser crime aqui. Senão, também não se aplica a lei brasileira. Ele entra e o fato tem que ser crime lá e crime aqui. Por exemplo, tráfico de drogas, você já sabe, é crime lá e é crime aqui, tá bom? Na Indonésia, tá? Aí o cara praticou tráfico na Indonésia e entrou no Brasil. Crime que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir. O fato é crime lá e é crime aqui? É, tá certo? Nesse crime, está no rol dos crimes que autoriza a extradição? Tá, pessoal, o tráfico tem aqui, né, o crime que autoriza a extradição. Outro detalhe. Ah, professor, e se o cara já foi julgado lá, foi absolvido? Aí não pode mais. Aqui, nesse caso, não pode mais. Ele já foi julgado lá no outro país o absolveu. Não pode mais ser aplicada a lei brasileira. O outro país o julgou e ele cumpriu pena. Não pode mais ser aplicada a lei brasileira. Por isso que o artigo diz não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido a pena. Tá certo, pessoal? Beleza. Professor, e se lá no outro país o sheik do Iraque o perdoou? Não pode mais ser aplicada a lei brasileira. Está prescrito lá no outro país, já não pode mais ser aplicada a lei brasileira. Tá certo, pessoal? Então, lembra para a prova, extraterritorialidade incondicionada tem que reunir essas condições aqui para você saber que, nesse caso, vai ser aplicada a lei brasileira. Nesse caso aqui, sendo aplicada a lei brasileira. Então, pessoal, essa era a nossa aula gratuita, tá certo? Do dia 28 de outubro de 2021, tá certo? Que eu vou passar sempre para os nossos alunos todas as quinta-feiras, tá? Resolvi gravar para mandar para vocês em razão de tudo que eu falei, tá certo? Em razão de ter o feriado hoje, tá? Então, vou mandar para vocês, assistam a aula, acompanhem o material que você consegue ali matar essa questão da nossa prova. Então, até o nosso próximo encontro. Vou ver se sexta-feira eu faço mais uma aula gratuita, continuando esse assunto que você já fica com ele todo redondinho para o teu final de semana, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, até o nosso próximo encontro. E lembrando, só passa quem estuda sem parar. Só passa quem estuda sem parar. Pessoal da polícia, concurso está perto, pessoal, não pode parar de estudar. Pessoal da OAB, perfeito? A prova possivelmente em fevereiro, você tem que começar a estudar hoje para poder passar. Um grande abraço no coração de vocês. Lutem firme para você conseguir passar. Até o nosso próximo encontro.